Vamos para mais um assunto aqui no Morning Show. Eduardo Bolsonaro criticou o jornalista pela, abre aspas, falsa divulgação de que Heloísa Bolsonaro reclamou do salário dele como deputado, fecha aspas. Nas palavras do parlamentar, é claro que ela não acha que o que ganha um deputado é pouco. Paulinha, vamos lá para os detalhes dessa história envolvendo a mulher do filho 03 do presidente Bolsonaro. Tô por fora dos numerais. Sou igual o Silvio, eu me confundo com o numeral dos filhos. Sou de humanas. Mas vamos começar então por o que fez a Heloísa Bolsonaro ali no stories dela. Ela resolveu fazer uma reflexão a respeito dessa percepção que as pessoas têm dos políticos viverem um estilo de vida luxuoso. Aí ela começou essa fala contextualizando de que muita gente imagina que político anda de jatinho, que político faz isso, faz aquilo, e que não é bem assim, que o político não leva uma vida de luxo, a não ser que ele já tenha muito dinheiro de família, ou que ele tenha feito investimentos aí durante a sua carreira e tenha conseguido grana, ou enfim, de forma ilícita. Então essa era a crítica dela, e aí ela disse que recebia muita mensagem ali nas redes sociais dela, dizendo que as pessoas ficavam bastante impressionadas como eles levam uma vida normal. E aí ela foi contextualizando as escolhas que ela faz para viver essa vida que ela considera uma vida normal com esse salário, que ela enfatizou diversas vezes na fala que era sim um salário muito bom, que era um salário muito acima do que de qualquer outro funcionário público. Entre os agentes públicos era um salário mais alto. Nesse ponto, vamos ser honestos aqui, ela em nenhum momento falou que era um salário que deixava ela ali para passar necessidades. O que acontece, Edgar? Dentro dessa fala longa que ela fez, até se você quiser conferir na íntegra, tá lá no Instagram da Heloísa, um trecho que ela publicou de 7 minutos, mas essa fala até se estendeu, tem outros trechos circulando na internet. Ela entrava em frases como, por exemplo, a gente não fica andando de iate, de barco à toa, de jatinho de primeira classe. A gente passa por muito perrengue também. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente economiza. No Havaí, a gente vivia almoçando em um mercadinho lá que é maravilhoso. Nosso almoço era de $2-3. Aí eu separei um outro trechinho também para vocês ouvirem e assistirem, que tá lá no Instagram da Heloísa esse trechinho. Esse que eu narrei para vocês não tá, mas tem vídeo circulando também na internet dela falando. E tem esse trechinho que é dentro desses 7 minutos do Instagram. Vamos conferir. Às vezes eu faxino a minha casa porque não quero gastar naquela semana. O salário do Eduardo é muito bom. Eu tava trabalhando, agora eu não tô, mas tô me reerguendo. Quero muito voltar a trabalhar, preciso sentir isso, sabe? De ter uma independência financeira. Mas não nos falta nada, a vida é muito boa com a gente consegue fazer viagens nas férias, a gente consegue, jantar bem com os nossos amigos. Mas não achem que vida de político é luxuosa, a não ser que a pessoa já tenha essa vida, antes de entrar no cargo público. Porque senão, tem alguma coisa errada, é ilícito. É o famoso white people problem, Edgar? Muitas blogueiras, muitas pessoas que realmente têm uma vida muito legal, às vezes quando estão reclamando das coisas que acontecem, essas mazelas do dia a dia, pagar R$60 numa unha francesinha, que absurdo, são caracterizadas aí, aonde? No expediente do white people problem. Tipo, o mundo tem problemas um pouco mais importantes do que esses, mas tudo bem. O Eduardo Bolsonaro fez uma defesa à Heloísa, dizendo o que você disse aí na chamada, que realmente ela nunca falou que o salário dele era ruim, e ela não falou mesmo, em nenhum momento, que o salário era ruim. E aí, ele partiu também de um ponto que é o seguinte: reclamam da comunicação do governo, mas a verdade é que não interessa o que o governo faça de bom. A imprensa sempre vai focar ou procurar alguma coisa, nem que seja na fala da minha mulher, para falar mal dos Bolsonaro. E aí, ele também traz um contexto da própria esposa, que é essa história que ela mesma falou, que ela está voltando à vida profissional. Por quê? Porque, de acordo com o Eduardo Bolsonaro, e tem um tweet aqui que a gente pode mostrar, ele conta que ela fazia apenas atendimentos virtuais e não mais presenciais por motivos de segurança, mas que depois da matéria da época, bastante polêmica, que a gente debateu aqui, ela simplesmente não encontrou mais clima para atender seus clientes, pois sempre pesava sobre si a desconfiança de qualquer deles
podia ser um jornalista disfarçado. E aí ele explica que a Heloísa tá usando agora o Instagram dela de uma forma com publicidade, quer dizer, ela virou uma influencer, né, pelo que eu pude entender, e que só o fato dela fazer isso já fez com que a imprensa fabricasse uma manchete e uma matéria querendo pegar pesado com ela. Sim. Quero saber o que vocês acham disso. Eu só queria mandar um recado pra Heloísa, que se ela é influencer agora, ela tem que ficar esperta, porque todas essas meninas que vendem uma imagem, uma vida e falam sobre assuntos, elas acabam sendo criticadas, às vezes até por estarem aí achando que viagens de lua de mel no Havaí ou alguma outra coisa como essa não é luxo, quando pra maioria... É a falta de percepção de uma realidade estrutural socioeconômica sua, né? Adriles, eu ia só fazer um comentário antes de passar a bola para você, que é o seguinte, tem todo um contexto, né? Ela é uma mulher de um deputado, filho do presidente da República, tem todo um contexto em que as afirmações são feitas. Sim. E quando você coloca em perspectiva, talvez essa afirmação num país desenvolvido, enfim, onde o básico da vida é garantido a todo mundo, essa seria uma simples declaração boba até, ali, mas quando contextualizada na nossa realidade, eu acho que fica um pouco discrepante mesmo. Fica essa história que a Paulinha brincou de white people's problem. Mas agora, só para o ouvinte saber, antes de você comentar, Adriles, o salário do Eduardo Bolsonaro e de qualquer deputado federal, ele é de R$33.763. É um luxo, né, reais. R$33.763. Fora as vantagens e os auxílios. Fora a verba de gabinete, que serve para quê? Para ele não gastar, por exemplo, com transporte ali enquanto trabalhando, para ele não gastar com combustível, para ele não gastar com passagens aéreas. Quer dizer, não é que como se eu tivesse um salário como esse, fosse ter que embutir nesse meu ganho todos os meus gastos do mês com gasolina, carro, viagens eventuais. Não, ele tem o salário livre. Fora a verba de gabinete, né? Essa verba que eu tô falando que é gasta com passagens referentes ao mandato, ela dobra esse valor, ela fica em termos de... É uma vida de luxo, entre não 30 tem jeito. E 45 mil reais. Numa classe média que ganha, que é considerado classe média uma pessoa que ganha R$2.000, você ter quase R$100 mil em benefícios e salário por mês, é um luxo. O que ela tentou fazer exatamente foi ostentar uma certa humildade e uma certa, não ostentação do luxo, mas eu acho que ostentar o não luxo já é uma ostentação, já é uma falta de humildade. Eu acho que toda virtude é de alguma forma discreta. Eu acho que ela poderia ter feito como o Dória. O Dória falou de maneira muito clara num debate com a Erundina uma vez. Falei, não, eu sou rico, eu trabalhei para isso, eu usufruo disso. A questão que se coloca é a ostentação desse tipo de luxo. Você que ganha R$86 mil, você cria outros problemas, você cria outras condições, outras preocupações. E você às vezes se distancia exatamente da realidade chã das pessoas. Ela se expressou mal, ela foi ingênua, ela teve uma intenção boa. Agora, realmente, a vida de político é luxuosa por si, pelo salário e vantagem que eles ganham. Alguém que ganha quase R$100 mil em vantagem de auxílios e moradia e salário é considerado rico no Brasil. Não há problema em ser rico, não há problema em ser rico. O problema é ser corrupto e ostentar, aí é uma questão moral ou estética, o luxo de maneira vulgar. Agora, ostentar a humildade sendo rico é ser de alguma forma, como é que eu posso dizer? Vulgar. A virtude é silenciosa, sempre. É sempre a virtude, é de alguma forma silenciosa. Agora, ela não é uma persona pública, isso é que é complicado. Ela é a esposa de uma persona pública. Ela foi, de certa forma, extirpada do seu trabalho, ela teve que sair do seu trabalho exatamente porque ela foi perseguida por uma matéria infame da época, e agora eles fazem exatamente esse tipo de foco nela, que não é uma pessoa pública, de alguma forma, eu acho, para atingir o Eduardo Bolsonaro. Agora, eu também acho que a reação do Eduardo Bolsonaro é desmedida, no sentido que essa é uma notícia concreta, ela é esposa dele, ainda que não seja persona pública, e ela é uma influência digital hoje, que tem vários seguidores. E quando ela coloca isso, mais uma vez, não estou atacando ela, acho que ela foi realmente bem intencionada em dizer que ela não queria ostentar algo. Mas dizer que não ostenta algo já é ostentar a humildade. A humildade sempre é silenciosa nesse sentido. Então o Eduardo, faz uma reação desmedida em relação à imprensa,
O Weintraub falou que é esquerdalha suja, que é atacar a honra da família. Eu acho que o problema desse governo é que eles têm uma atitude agressiva e incisiva em relação a qualquer tipo de crítica pontual, ou mesmo ironia. Se eles reagissem com a mesma ironia em relação, não, ela é rica sim, mas não é corrupta, ela não é maledicente, ela não faz nada de mal. Eu acho que seria uma relação muito mais harmônica entre as instituições, que a mídia também é uma instituição, e o governo é a principal delas. Eu concordo com a Adriles. Ai, que absurdo. Não, eu concordo com a Adriles, eu só queria colocar uma... Você estabelecer Sextou! Brasil! um armicício em pleno vapor. Eu só aqui. queria colocar Porque eu falei que eu ia tirar a roupa. Eu só queria colocar uma questão aqui. Eu concordo com tudo que a Adriles falou, não vou reiterar nada. Só queria colocar uma questão aqui, porque é muito importante escolher as palavras direito quando você tá falando pra um monte de gente, como é o caso dela, que tá, inclusive, né, por ser da família do governo, está no governo, nesse caso. Perrengue passa quem ganha um salário mínimo. Aliás, perrengue passa quem tem que viver com 400 reais, que é a média que um brasileiro ganha. Passar perrengue no Havaí comendo por $3 não é perrengue, gente. Tem muito mochileiro que faz isso por muito menos.